Colmeiapodcast.com.br apresenta Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui no Verifica. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso 20º e último episódio da série especial sobre o coronavírus. Eu sou Natália Leal, diretora de conteúdo da agência Lupa, e o Verifica, você sabe, é o primeiro podcast em português dedicado a combater a desinformação e esclarecendo boatos aí que circulam em redes sociais. Quem me acompanha, mais uma vez, como sempre, para fechar essa temporada, nessa jornada que a gente está aí contra a desinformação, é o diretor de estratégia e negócios da Lupa, Gilberto Schofield Jr. Tudo bem, Gil? Fala, guria! É a última vez que eu vou dizer fala, guria, né? Isso aí. Pois é. Tô um pouco triste, né? Os pés, todos. Mão, tá tudo triste. Os pés, Para de debochar. Eu vou te ensinar uma coisa. O plural do gaúcho é o tudo. É a mão tudo, os pés tudo. Então tu usa o tudo e tá resolvido, entendeu? Então tá resolvido tudo, né? Então vamos. Olha, quem nos faz companhia agora também nesse 20º e último episódio, para matar as saudades, é a nossa queridíssima Cristina Tartaglia. A Cristina é fundadora da agência Lupa e diretora adjunta da rede internacional que reúne aí todas as plataformas de checagem do mundo, a International Fact Checking Network, a IFCN. Ela conversa com a gente direto da Flórida sobre a epidemia de desinformação que aí assombra o nosso planeta. É isso aí, vamos matar um pouquinho a saudade da Cris, né, Gil, que já participou com a gente na primeira temporada e volta agora para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? E outra participação muito especial desse episódio que fecha aí a nossa série especial sobre o coronavírus é o vice-diretor de desenvolvimento tecnológico da Biomanguinhos, unidade da Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro, né? O Sotiris Missailides. Ele conversa com a repórter Natália Afonso, entre outros assuntos, sobre a produção da vacina de Oxford aqui no Brasil, a partir do acordo, né, que foi firmado entre a Fiocruz e a farmacêutica britânica AstraZeneca. Babado! As perspectivas parecem muito boas nesse sentido, né, Nath? Mas isso, tem sempre um mais. Mas isso não diminui a necessidade do distanciamento e do uso das máscaras, né? Exatamente, verdade, Gil. Pior é que muitos boatos ainda tentam, né, boicotar esses cuidados, como pra a gente variar. Já falou aí durante toda a temporada, né? E eles ainda são muito importantes para conter a transmissão do vírus. É o caso do post segundo o qual autoridades como a Organização Mundial da Saúde estão desaconselhando o uso de máscaras por pessoas saudáveis. Daqui a pouquinho a gente comenta um pouquinho mais sobre essa história. E a gente esclarece também mais uma informação falsa envolvendo ela, a única cloroquina. Isso tem sido uma constante, gente, desde que o remédio virou aí pivô dessa polarização política e chegou a derrubar 2 ministros da saúde. Bom, um post afirma que a atriz Camila Pitanga disse estar com malária só para tomar cloroquina. Quer dizer, aquela coisa que, vou dizer que eu tô com malária só porque eu tô louco da minha vida para tomar cloroquina. Já já a gente comenta esse caso. É isso aí, a gente também explica por que as pessoas param de sentir cheiros quando elas contraem a Covid-19. O Lupa na Ciência dessa semana detalha os estudos recentes que revelam como o coronavírus prejudica o olfato da gente. Também não pode faltar, nesse último episódio da temporada, aquilo que se tornou aí uma tradiçãozinha do nosso podcast, né? Você sabe do que eu tô falando, né, Nath? Claro que eu sei, Gil. São as nossas dicas de séries, livros, filmes e sites que ajudam a encarar melhor esses dias difíceis. Então, se você chegou até aqui, fica com a gente, se liga, esse é o nosso último episódio, o 20º episódio do Verifica Especial Coronavírus, tá começando agora. Gil, a gente tá chegando no fim da temporada, né? Verifica, mas a pandemia não acaba junto com a nossa temporada, né? Infelizmente, a gente ainda tem crescimento aí nos casos, né? Tá desacelerando lentamente, mas a gente ainda está sendo aí assombrado por essa pandemia, não só no Brasil, no mundo todo, né? Em alguns lugares
a Covid-19 já está um pouco mais controlada, né? Mas em outros lugares a quantidade de infecções e mortes continua crescendo, como é o caso, óbvio, aqui do Brasil e também dos Estados Unidos, né? Exatamente. Já são mais de 23 milhões de contaminados e quase 1 milhão de mortes por Covid-19 no mundo. É bom lembrar desses números, gente. O Brasil é o segundo país mais atingido, atrás só dos Estados Unidos. O Brasil acumula mais de 3 milhões e 600 mil casos registrados da Covid-19 e aproximadamente 117 mil mortes. É um absurdo, os números crescentes, né, deixam claro aí que a epidemia não está controlada, né, embora tenha recuado em algumas cidades, como a gente falou, por isso, como a gente também já falou várias vezes ao longo dessa temporada, distanciamento, a máscara, a higiene rigorosa continuam sendo muito importantes para conter a transmissão desse vírus. Exatamente, mas, eu de novo no mais. Muitos boatos negacionistas ainda tentam desqualificar essas medidas. Daqui a pouco, aliás, a gente esclarece mais um desses boatos sobre o uso das máscaras. O fato, Gil, é que também tem uma epidemia de desinformação, né? O que torna tudo ainda mais difícil, e é por isso que a gente está aqui na lupa, no Verifica, nessa cruzada contra as informações falsas, que são um problema que não atinge somente o Brasil, uma ameaça aí que se espalha pelo mundo todo. E para falar melhor sobre esse assunto, ninguém melhor do que essa nossa convidada de hoje, né, Gil? Ela que é uma grande referência nessa área, uma pioneira na checagem de fatos no Brasil. E a gente está falando, é claro, da nossa queridíssima amiga, a jornalista Cristina Tartaglia. A Cris fundou a Lupa, que é a primeira agência de checagem do Brasil, e ocupa desde o ano passado o cargo de diretora adjunta da IFCN. A IFCN é a rede internacional que reúne checadores profissionais no mundo, como a gente já falou aqui. A gente estava com muita saudade de bater um papo com ela, né, Nath? É isso aí, a gente estava mesmo, a Cris participou da nossa primeira temporada, né, sempre falando um pouco sobre o que estava acontecendo no mundo do fact-checking, né, então vamos matar essa saudade agora. Deixa eu chamar então a Cris, direto da Flórida, nos Estados Unidos, para saber como ela tem observado aí a escalada da desinformação no mundo, né. E aí, Cristina, tudo bem? Oi, Natália Leal. Oi, Gilberto Júnior. Sabe essa formalidade de quem não se vê há tanto tempo? É isso. Perdeu a intimidade. A formalidade e o bullying com o meu sotaque, que eu sempre percebo, né? Que sempre acontece. Só me chama de Cristina quem tá bravo, ou meu pai, quando tava com muita raiva e ia me botar de castigo, mas tudo bem. Não, mas não estamos bravos, na verdade, estamos com muita saudade, muito bom te ter de volta pra gente conversar um pouquinho, né, sobre esse tema aí que tem dominado as nossas vidas, né? Eu tenho participado de muitos eventos, o Gil também e tu também, né? O tempo inteiro falando sobre isso. Digamos que só respiramos desinformação para a nossa tristeza e alegria, não é? Temos trabalho pra caramba. Mas tava com saudade desse podcast, minha gente. A primeira temporada foi bacana. Mas aí vocês quiseram me botar pra escanteio na segunda, eu venho aqui pra fechar essa temporada. Não é verdade. Você é sempre muito bem-vinda aqui no Verifica. Então vamos nessa. Cris, Para com essa vitimização. Carinho de pessoa triste. Vamos lá, gente. Cris, a gente observou aí durante toda a pandemia, né, alguns temas preferenciais de desinformação aqui no Brasil. A Lupa até fez aí algumas matérias, algumas reportagens, a gente escreveu sobre ondas de desinformação. E nisso a gente conseguiu observar que os conteúdos, pelo menos uma parte deles, né, pulam de um país para o outro. E aí tu tá aí nesse lugar, na IFCN, observando meio o mundo inteiro. Como que a IFCN lidou com isso, com essa desinformação que vai pulando de um lugar para o outro? E o que isso nos diz, de uma forma geral, sobre a desinformação nesse momento? Nath, vamos lá. Como vocês bem sabem, aí, desde janeiro, os checadores do mundo inteiro estão conectados na Aliança Coronavírus Facts, né? E aí, nada mais, nada menos do que publicamos conjuntamente quase 9 mil checagens até agora. Então, é uma loucura. Quando a gente coloca a lupa, né, para usar uma expressão assim, digamos, da moda, nesse material, a gente vê com muita tranquilidade como é que teve, assim, coisas que foram idênticas em todas as partes do mundo.
E aí, assim, eu tentei fazer semanalmente aqui no site da FCN, né, do Pointer, um relatório semanal apontando justamente o que estava rolando de comum, né, no planeta. E aí, cara, já escrevi sobre isso um pouco, assim, passando rapidamente, a gente viu, obviamente, as ondas que tinham a ver com conteúdo, com a origem do vírus, né, aquela coisa, a sopa de morcego, as bananas, né, o Bill Gates. Depois a gente viu aquela onda do monte de vídeos, imagens das pessoas desmaiando no metrô, desmaiando no supermercado. Depois a gente passou para a pior de todas as ondas, que eu acho que essa não vai embora nunca, que é a desgraceira dos falsos remédios, as falsas curas. E aí vai desde a coisa inócua, que é o chazinho, ou a vitamina C, até a coisa, digamos aí, hardcore, heavy metal, que é, sei lá, beber álcool puro e botar detergente na veia, né, que realmente mata. Depois a gente passou por uma coisa também meio universal, que foram bem, bem perigosas, né, o movimento anti-China, né, a sinofobia e as misturas com raça e religião, ou seja, o negro está melhor preparado para evitar o vírus. E muçulmano, logo né, também teve isso. Viu isso também, né, Gil? Vi. Foi gigante, assim, converta-se ao islamismo que você vai estar protegido, né? Isso foi bem grande. Isso em várias partes do planeta. Depois a gente passou para ultra, isso a gente está pensando assim lá para maio, mais ou menos, entrou na onda da politização. E aí o Brasil é um dos líderes, né? Como vocês bem sabem, sim, junto com Espanha, Filipinas, Estados Unidos, né? Países onde o cenário político já é efervescente. E aí um comentário básico aí que a gente viu tanto os políticos falando besteiras sobre o vírus, como o nome deles sendo usado pela militância, né, contrária para tumultuar. Né? Então, por exemplo, na Espanha a gente viu a ex-prefeita de Madrid sendo acusada de ter um respirador, uma ambulância na porta de casa. Né? Não era verdadeiro. Coisas assim. E depois a gente chegou no drama do lockdown. Gente, assim, tenho certeza que isso aconteceu aí no Brasil, quer ver? Sim, muito. Né? Muito. E-commerce, phishing, assim, isso. Clica aqui que você vai ganhar uma cesta beneficente durante a pandemia. Isso. Dá aqui seus dados. Que a gente vai mandar um negocinho para você. Exatamente. Os crimes virtuais aumentaram muito, né? Tem um levantamento de que no Rio de Janeiro 70% de aumento só nos últimos 6 meses. Então, é muita coisa, né? E as pessoas estão muito também perdidas nesse momento, né? Todo mundo preso em casa também cria uma ansiedade que desperta um pouco esses comportamentos, né? Eu acho. E espertinho vai fazer uso desse momento, gente. Quem é que, entendeu? Você já tá trancado dentro de casa, tá todo mundo fazendo e-commerce, muita gente que não é, digamos assim, versado na linguagem digital. Caramba, vai lá e clica no link que tá roubando sua senha, tá roubando o seu cartão de crédito, tá roubando, sei lá, o seu HD todo, né? Sim. Aí passamos por uma onda, quando o mundo começou a reabrir, teve a onda do vamos forçar que as estatísticas para elas dizerem o que a gente quer que elas digam, né? Aí tem aqui a galera que defende a reabertura e a galera que defende o fechamento. Aí você espreme os números para eles dizerem, né, o que você quer que eles digam. Muito cuidado, acho que o Brasil o pior já passou, que tá liberado, essas coisas, né? Acho que o Brasil deve estar nessa onda aí, não? Tá sim. A gente, na verdade, tudo meio coexiste, né? No Brasil, assim, é uma coisa... Claro que a gente vê algumas coisas que são muito próprias, né? Tipo o caso dos caixões vazios, que eu acho, assim, sempre sintomático, emblemático, né? Melhor dizendo, do Brasil, porque não vi em nenhum outro lugar. Mas a gente tá num momento que tudo meio coexiste, né? Agora, tem uma que eu acho que é a da bola da vez mundial, que eu terminaria assim com essa última onda, eu acho que foram 8 ou 9 já que a gente rastreou, que é a coisa da vacina, gente. A vacina é um problema gigantesco e acho que o pessoal que escuta o Verifica tem que estar muito atento, assim. Primeiro, a gente já está checando o material contra a vacina ou sobre a vacina sem que a vacina exista. Então, isso pressupõe um drama, né, para o checador. Como é que você fala que alguma coisa é falsa sem saber o que é essa coisa, né? E aí
os vários tipos de desinformação dentro da vacina, do problema da vacina, são as velhas brigas do movimento antivacina, que é: olha, a vacina vai causar infertilidade, a vacina vai causar deformações físicas, mentais, né? Depois, a vacina associada a teorias da conspiração tecnológicas, vai ter um chip implantado. Controle das pessoas, né? Não, e a demonização de vacinas que já existem e que são boas e que funcionam, associando-as à Covid-19. Aqui no Brasil é comum a gente ver boatos sobre a vacina antigripe, essa anual, que os idosos geralmente tomam, para dizer para não tomar essa vacina, que se você tomar essa vacina, você é contaminado. Fica mais vulnerável. Exato, ou fica vulnerável à Covid-19. Gil, eu acho que a gente não está nem vendo ainda a ponta do iceberg desse babado que vem aí com relação às falsidades sobre vacina. Eu tenho muito medo, especialmente na nossa região, na América Latina, que são as falsas vacinas. Quando a verdadeira existir, e se Deus quiser isso aconteça rápido, você já imaginou a vacina que vem ali, que vai vender na Uruguaiana? Sei. Vocês já vacinaram? Assim, olha, vacina aqui por R$2, vacina aqui por R$2. Gente, assim, isso vai ser uma mortandade de falsa vacina, que a gente vai ter que ter muita samba no pé para poder explicar, diferenciar que, amigão, essa é a vacina certa, assim que você compra, é assim que você usa, só fulano de tal pode aplicar. Então, assim, a gente vai vir pela frente aqui um turbilhão de desinformação. Falei pra cacete, né? Com Com certeza. Eu queria saber, Cris, uma coisa. Qual é muitos países vão ter eleição esse ano, né? Qual é a tua expectativa em termos de desinformação diante de eleições que vão acontecer no meio de uma pandemia? É a tempestade perfeita, digamos assim. Né? Cara, Gil, assim, é perfeito para fact-checker, né? Porque a gente já não dorme mais, né? Então, assim, prepara o Red Bull. Eu acho que é o seguinte, a gente estava conversando sobre isso aqui nos Estados Unidos, que está, né, na eleição com o A maiúsculo. Que é assim, a gente vai ver todos os debates de sempre, né? Aqui nos Estados Unidos vai ter o debate da arma, vai ter o debate do aborto, vai ter o debate da imigração, os de sempre vão estar. Aí no Brasil vai ter o debate da escola, vai ter o debate do transporte, né? Que é a eleição municipal. Aí, as mentiras que a gente sempre está acostumado a escutar nesse tipo de campanha, elas vão continuar lá. Só que agora vai vir uma enxurrada, uma overdose de mentiras covidizadas, né? Vão vir aí todas as acusações sobre, cara, se o uso de máscara ou não é liberdade, direito civil ou não é direito civil, né? Assim, se impor isso afeta ou não a liberdade. Vai ter a discussão de remédio se pode ou se não pode, se social distancing pode ou não pode. E mandar a criança para o colégio de volta é uma questão, não é questão, o que você disse. E a quantidade de fotografia que está aparecendo, que é velha, já está acontecendo aqui, hoje eu acabei de ver. Joe Biden e Kamala Harris sem máscaras, só que as fotos são tipo de janeiro, né? Então, assim, vamos preparar essa enxurrada que vem aí. Sim. Cris, durante a pandemia a gente também viu muitos ataques a checadores, né? Por conta de toda essa politização, por conta de tudo que tá acontecendo, já é um cenário que a gente vem esperando para a eleição, e eu, como checadora de fatos, queria saber como que a IFCN está se preparando para isso, que tipo de coisas vocês viram e se existe uma orientação ou alguma coisa de o que a gente deve fazer e como evitar esse tipo de movimento que é muito comum em redes sociais. Bom, primeiro lamentar, dizer que, cara, apesar de ser muito comum e ser muito frequente em todas as partes do mundo, é inaceitável, né? Acho que é muito custoso, de verdade, para o público militante entender que os checadores da IFCN não têm lado. É muito curioso ver que se um tempo atrás a gente era chamado de X, a gente é chamado de Y, e isso dá uma canseira danada. E que, sobretudo, a nossa linha editorial, né, avaliada pela IFCN, ela é intocável. Bom, segundo ponto, o que a IFCN está fazendo? A gente tem, primeiro, um fundo de apoio aos checadores, né, o FLSI, que pode perfeitamente ser mantido, ser acionado por qualquer checador de fatos que tenha
necessidades legais, ou que esteja sendo alvo de ataques, ou que esteja sendo alvo de pressões, seja a entidade, seja o checador em si, para ter um apoio jurídico. Isso já existe desde 2018, até uma decorrência da pressão enorme que os checadores brasileiros sentiram em 2018. Para além disso, existe a gente está montando na FCN um comitê que a gente chama assim de Red Button Project, né, que é um projeto de botão vermelho, assim, quando há uma situação muito grave, como aqui o Gil, querido, aqui viveu os últimos dias. Gil, mais uma vez, meu abraço querido para você, que é isso, a gente tem que entrar em ação e mobilizar toda a comunidade, toda a imprensa e todos os influenciadores para que as coisas não avancem. Por enquanto é por aí, Nath. Ótimo, muito bom. Cris, muitíssimo obrigada por estar com a gente nesse momento. Cris. Foi muito bom te ter de volta, né? E seguimos aí todos nós juntos nessa briga, né? Compramos isso aí, essa minha causa. gente. Não, dizer que, cara, assim, a pandemia, ela tá sendo horrorosa, tá fazendo a gente trabalhar 1.000 horas por dia, eu sei bem, imagino que vocês 2.000 horas por dia, mas que é uma mega oportunidade para os checadores. A gente viu muitas coisas bacanas saírem daí e o Verifica é uma delas. Deixo um beijo grande para toda a equipe e para a produção também. Fiquem com Deus aí. Valeu, amor. Beijo, Cris. Tchau. Obrigada. Beijo. Gil, depois dessa participação aí luxuosa da nossa queridíssima Cris Tardáguila, porque senão ela acha que a gente tá bravo com ela, né? Fundadora da Lupa, diretora adjunta aí da IFCN. Vamos, então, para nossa rotina aqui de desmentir os boatos, combater a desinformação, né? Como a gente tem feito nessa temporada toda. Vamos lá, temos mais uma informação falsa envolvendo o coronavírus pra gente falar sobre, né? Sim, olha só, vamos nessa. Novamente, é a máscara, coitada, só não vou dizer a máscara, ela, um mito, porque não é o caso, coitada. Tá mais para Judas Iscariotes do que, né, Judas em Sábado de Aleluia, do que pro mito. É verdade. Porque ela é alvo de outros boatos negacionistas. No episódio anterior, a gente chegou a esclarecer aqui o caso de uma montagem de foto lá que associava a proteção à doença de pele. Não sei se vocês se lembram disso. Agora é a vez de um post segundo o qual autoridades de saúde estão desaconselhando o uso das máscaras por pessoas saudáveis. Nada a ver, né, Nath? Pois é, Gil, nada a ver. Esse post diz que a Organização Mundial da Saúde e os Centros de Prevenção e Controle de Doenças nos Estados Unidos, o CDC, recomendam que as pessoas saudáveis usem máscara só se elas tiverem contato com pessoas infectadas. A equipe da Lupa verificou que essa informação é falsa. A OMS, inicialmente, até não recomendava o uso generalizado de máscaras lá no começo da pandemia. Mas essa posição mudou diante das comprovações científicas sobre a eficiência desse método aí, desse modo de proteção. Exatamente. A OMS até publicou um guia sobre o uso de máscaras cirúrgicas e de tecido. Esse guia orienta que elas devem ser usadas pelo público em geral, incluindo as pessoas saudáveis, como uma das medidas para conter a propagação do vírus. Os Centros de Prevenção e Controle de Doenças nos Estados Unidos recomendam que todos usem máscara em ambientes públicos ou quando estiverem perto de pessoas que não moram nas suas casas e não têm aí convivência diária, portanto, seguem a mesma linha da OMS, né? Exatamente, Nath. A única ressalva do CDC envolve as máscaras cirúrgicas e os respiradores do tipo N95, que devem ser reservados a profissionais de saúde. Na verdade, Gil, os CDC não recomendam também máscaras com válvulas ou respiradores unilaterais. Eles permitem que o ar seja exalado por um orifício na máscara, e isso aumenta a chance de as gotículas respiratórias atingirem outras pessoas. Realmente esse tipo de máscara não é o ideal, que aumenta o risco de exposição a gotículas expelidas pela fala ou pela própria expiração, né? Tem razão, Gil. O post afirma ainda que o uso de máscara é facultativo na Europa, ou seja, usa quem quer, né? E essa informação também é falsa, segundo verificou a nossa equipe de reportagem. Não tem também uma regra unificada sobre isso. As recomendações e as determinações, elas variam de um país para o outro. Em alguns países, as normas mudam até de acordo com cada região
do país. Por aí. Na Espanha, por exemplo, as pessoas são obrigadas a usar máscaras nas vias públicas, em lugares fechados e nos transportes públicos. Isso vale até para crianças com mais de 6 anos. E essa regra é aplicada também em regiões da França. Mas em Portugal, as máscaras são obrigatórias só em ambientes fechados. Até a Holanda, mais flexível em relação às máscaras, obriga o uso da proteção em transportes públicos. A única exceção na Europa Ocidental é mesmo a Suécia, onde a proteção só é obrigatória nos aeroportos internacionais. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde recomenda o uso de máscaras caseiras em locais sujeitos à aglomeração. Bom, resumindo, a máscara ajuda a diminuir o risco de transmissão do coronavírus, como a gente disse ao longo dos 20 episódios da nossa temporada, né? É isso aí. Não é possível dizer que a gente não tocou nesse assunto. É verdade. Bom, bora esclarecer outro boato em torno do coronavírus? Vamos nessa. E esse tem a ver, mais uma vez, com ela, a estrela da pandemia, que é a cloroquina. Estrela fajuta. Faz meses, né? Há meses as redes sociais acumulam aí informações falsas sobre esse remédio defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, né, no tratamento da Covid-19. E aí, isso acontece há tanto tempo, né, que a cloroquina virou um pivô de disputas políticas e acabou derrubando, como a gente já lembrou, 2 ministros da saúde. E agora, a boataria sobre a cloroquina respingou numa pessoa que não tinha nada a ver com isso, que é a atriz Camila Pitanga. O que aconteceu? Pois é, um post disseminado nas redes afirma que a atriz disse ter contraído malária para tomar cloroquina. Olha que maravilha. Imagina, eu vou ali contrair uma malária rapidinho só porque eu tô muito afim de tomar cloroquina, tá, gente? Beijo. Gente, não é bem assim, né, Nath? Não é, Gil. Vamos esclarecer essa história direitinho, né? A Camila Pitanga realmente tomou cloroquina, tá? Mas ela tomou o remédio para tratar mesmo a malária e não a Covid, como insinua o post. A forma como está redigido e as coisas que a gente encontrou nas redes sociais sobre isso dão a entender que a Camila Pitanga escondeu que está com Covid, né? Disse que está com malária para usar um subterfúgio para se curar com um remédio que ela não estava defendendo até então. Então é uma narrativa bem complexa, né? Mas que não encontra respaldo aí na realidade, tá? A Camila Pitanga estava isolada com a filha dela num lugar chamado Barra do Una, é um lugar de floresta tropical no interior de São Paulo, né? E os exames, ela começou a se sentir mal, teve febre, enfim, cansaço, enjoo, e aí resolveu fazer os exames, porque, óbvio, estamos todos falando sobre Covid-19, mas os resultados deram negativo. Como ela estava nesse lugar afastado, no meio da floresta, os médicos suspeitaram que ela estivesse com malária, que é uma doença tropical, né, transmitida por um mosquito, então, que ocorre bastante nessa região. E o diagnóstico foi confirmado por uma equipe do Hospital das Clínicas, lá da USP, né, da Universidade de São Paulo, em São Paulo. Pois é, foi exatamente isso. Com base nesse diagnóstico, a Camila passou a tomar cloroquina e primaquina por prescrição médica. Aliás, é para isso que esses remédios existem, né? A cloroquina é usada para tratar a malária há muito tempo, desde 1930. Sua eficácia no combate a essa doença é cientificamente comprovado, o que ainda não ficou constatado em relação à Covid. Isso aí, muito bem. Os estudos científicos são sempre os grandes aliados para a gente discernir aí o que é verdadeiro e o que é especulação, boato, o que é informação falsa, né? Como a gente reforçou várias vezes ao longo da temporada, não tem uma fórmula milagrosa nem para prevenir, nem para curar a Covid. A gente adoraria que fosse simples, que fosse rápido, né? E que houvesse, de fato, um milagre. Exato. Mas não existe, né? Os avanços científicos levam tempo, né? O método científico é custoso, demora, né? Precisa tudo ser testado várias vezes, verificado, comprovado, enfim, né? Não é tão simples, né? Exatamente. E por falar em avanços científicos, tá na hora do Lupa na Ciência, né, guria? Isso aí, o Lupa na Ciência dessa semana detalha os estudos recentes que revelam por que a perda de olfato é um dos sintomas mais comuns nos casos de Covid-19. Pois é, Nath, 65% dos infectados deixam de sentir cheiro.
Até mesmo aqueles que não desenvolvem outros sintomas da doença deixam de sentir cheiros. Por que isso acontece? Bom, Gil, tem 2 estudos publicados nas últimas semanas que falam sobre isso, né? Eles trazem algumas respostas aí sobre esse fenômeno, que é conhecido como anosmia, quando a gente para de sentir os cheiros, então, né? Os cientistas identificaram uma grande quantidade da proteína ECA2 no sistema olfativo. Essa proteína, ela funciona como uma chave a qual o novo coronavírus se liga para invadir as células humanas. Esse processo, ele prejudica temporariamente a capacidade de sentir cheiros. Mas como ele não afeta diretamente os neurônios sensoriais, o olfato geralmente volta ao normal depois de um tempo. Então é uma condição temporária. Um desses estudos foi publicado no European Respiratory Journal. Os cientistas encontraram uma grande concentração da tal proteína na região do nariz, ou seja, numa área fácil de ser alcançada. Isso explica, em parte, por que o coronavírus é tão infeccioso. Isso aí. Já o outro estudo, Gil, que foi feito pela Universidade de Harvard e publicado na revista Science Advanced, constata que o vírus afeta só as células de suporte do epitélio olfativo, ou seja, dentro do nariz, né? E não atinge os neurônios responsáveis pelo olfato. Por isso, como eu falei, a perda de olfato é temporária e ela dura, em geral, aí até umas 6 semanas, mais ou menos. Tudo bem, Nath, é uma boa notícia, mas há casos registrados de pessoas que não recuperaram o olfato mesmo depois de curadas. Não é isso mesmo, tu tem razão, como sempre. Que maravilha! Esses casos, Gil, eles são raros, tá? Acontece, né? Mas eles são raros. Tem várias coisas que são raras, mas têm acontecido em decorrência da Covid-19, né? Nesses casos aí em que as pessoas perdem realmente o olfato, isso acontece pelo que os especialistas chamam de tempestade de citocinas, né? É uma reação exagerada, a gente já falou um pouco sobre isso aqui. Já falou. Né? É uma reação exagerada que o corpo da gente tem contra o vírus. E isso prejudica vários órgãos, vários sistemas, inclusive o neurológico. E aí, então, atinge esses neurônios sensoriais e realmente acaba causando a perda olfativa, né? Pois é, a Covid é mesmo uma doença muito complexa, né? Bem mais complexa do que a gente imaginava. Por isso são tão importantes esses esforços da ciência que a cada semana revelam mais informações sobre o vírus, desde a forma como é transmitido até aí as possíveis imunizações e mesmo como ele afeta, né, o organismo e quanto tempo permanece nele. Exatamente, a gente vai continuar detalhando mais artigos científicos lá no Lupa na Ciência, lá no site da Lupa, né? Então é só correr lá para ver. E falando em ciência, né, Gil, a repórter Natália Afonso, nossa grande companheira aí também nessa jornada contra a desinformação, conversou nessa semana com o vice-diretor de desenvolvimento tecnológico de Biomanguinhos, que é unidade da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, né, Sotiris Missailides. Ele fala, entre outros assuntos, da perspectiva em torno da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, cuja produção no Brasil é potencializada através de uma parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz e o laboratório britânico AstraZeneca. Maravilha! Mas antes de passar a bola para a Natália, eu lembro, para quem nos acompanha, que você encontra mais detalhes sobre os casos comentados aqui na página da agência Lupa na internet. O endereço, você já sabe, é www.lupa.news. Muito bem, que eu falei do Lupa na Ciência antes e não só falei o site da Lupa e não dei o endereço. Então, pois é. Muito obrigada. Bom, vamos chamar então a Natália para nos esclarecer aí algumas informações sobre vacinas. Chega mais, Nath, tudo bem? Oi, Nath. Oi, Gil. Como vocês já falaram aqui, esse é o último episódio do Verifica e o tema da entrevista dessa semana é a vacina da Covid-19. Para falar sobre esse assunto, convidamos o vice-diretor de Desenvolvimento Tecnológico de Biomanguinhos, Sotiris Missailides. Reforçando aqui para quem não lembra, quem não sabe, Biomanguinhos é uma unidade da Fiocruz responsável por pesquisas, inovações e também por produções de vacinas. Recentemente houve a confirmação de um caso de reinfecção pelo novo coronavírus lá em Hong Kong e mais uma vez surgiu a dúvida em relação ao período de imunidade adquirida pelas pessoas que conseguem se recuperar da Covid-19. Eu comecei a entrevista perguntando para o vice-diretor de Biomanguinhos como o período da imunidade afeta o desenvolvimento e a produção de uma vacina. Então, realmente a gente não tem
tanto conhecimento sobre o Covid, e tem que considerar que esse vírus a gente conhece uns 6 meses, 7 meses agora. Então, tem uns característicos que a gente ainda está aprendendo. Em muitos casos não tem, na maioria dos casos não tem reinfecção, mas exatamente existe um relato, eu entendo que existe um outro relato aqui no Brasil, em São Paulo, de reinfecção. Também depende muito do porquê o paciente não teve ou teve sintomas leves ou não, porque a gente pode ter imunidade baseada no desenvolvimento de anticorpos, mas também existe um outro caminho que se chama imunidade celular, onde as células T também pode conferir proteção. E a gente observou que, na verdade, nos casos mais graves tinha alto nível de anticorpos, enquanto nos casos mais leves, assintomáticos ou brandos, tinha poucos anticorpos e a proteção era de imunidade celular. Então, a duração dos anticorpos de 3 meses ou mais, não temos exatamente certeza ou quanto vai afetar a proteção do paciente. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que até a vacina da AstraZeneca, que é o que vem primeiro no Brasil, via Ministério da Saúde e Fiocruz, mudou um pouco o seu planejamento dos estudos clínicos e está considerando 2 doses em vez de uma, para dar essa confiança de imunidade. Eles mudaram o estudo clínico, no início era de 18 a 55 a idade, e aumentaram até 69, mas está contemplado 2 doses. Então vai ser basicamente parecida com a do sarampo, né? Que aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, é dada em 2 doses para a população, para os adultos, pelo menos. Exatamente. E em junho, a Fiocruz assinou um acordo para a produção de vacina da Universidade de Oxford. O site da fundação diz que esse acordo trata-se de uma encomenda tecnológica em que a Fiocruz adquire o produto antes do término dos ensaios clínicos previstos. Como tem sido esse trabalho em parceria com a Oxford? Isso o Ministério da Saúde, com o apoio da Fiocruz, avaliou várias abordagens tecnológicas de vacinas e eles concluíram na vacina de Oxford, que é licenciada para a AstraZeneca, é uma parceria que envolve a transferência de tecnologia para a Fiocruz, para capacitar a gente a produzir a vacina aqui, mesmo que na primeira instância, realmente o Ministério da Saúde comprou 100 milhões de doses antes que o estudo clínico acabasse de ser concluído, para garantir que a população brasileira terá a vacina em tempo. Porque todos os governos no mundo estão fazendo esse movimento de comprar vacinas com antecedência, porque talvez depois vai ter uma fila de espera. E, no entanto, a gente, via essa encomenda tecnológica, fizemos o acordo de transferir a tecnologia da produção do ingrediente ativo da própria vacina aqui em Biomanguinhos, na Fiocruz, o que vai nos capacitar de ter produção independente e não ter que importar doses de vacina de outro lugar. E nessa semana, o responsável pela vacina de Oxford disse que os estudos dos ensaios clínicos devem ser concluídos até o final do ano. Concluídos esses estudos da fase 3, o que acontece depois? Concluindo a fase 3, eles vão submeter o portfólio para aprovação na Anvisa e vai poder começar a vacinação, caso o estudo é bem sucedido, claro. Aí, daí para frente, vai ter um produto registrado e vamos poder ter campanha de vacinação. Eu até estava conversando antes com o Paulo, com o assessor Paulo, e ele disse que vocês nunca
querem dar uma data exata para quando vai ter uma vacina pronta. Mas existe mais ou menos essa previsão, pelo menos na de Oxford? Olha, a previsão é que a gente vai receber os primeiros 30 milhões de doses antes do final do ano. Vão estar aqui na Fiocruz. Agora, a própria AstraZeneca pretende ter o estudo completo até o final do ano e vai depender da aprovação na Anvisa. A gente vai receber a primeira leva de 30 milhões de doses antes mesmo disso ter acontecido. Então, estaremos prontos ao momento que eles vão conseguir a aprovação junto à Anvisa do produto. E atualmente o Biomanguinhos também está testando uma outra vacina contra o coronavírus. Eu vi lá no site que é uma vacina sintética que está nos estudos pré-clínicos ainda. Como está sendo o desenvolvimento dessa vacina? Então, essa realmente eu sou vice-diretor de desenvolvimento tecnológico de Biomanguinhos, então isso é uma iniciativa dentro da minha área de desenvolvimento. A gente trabalha desde janeiro, começamos o desenvolvimento de uma vacina sintética. Se chama sintética porque é baseada em peptídeos que são sintéticos, não são produzidos por fermentação, e esses peptídeos são acoplados em nanopartículas para melhorar a sua apresentação no sistema imune. E, ao mesmo tempo, também temos uma tentativa de vacina de sabunidade utilizando proteínas do próprio coronavírus expressas em E. coli. Então, a gente tem essas duas abordagens, da vacina sintética de peptídeos e nanopartículas e das proteínas, e uma vacina de sabunidade, e as duas estão sendo testadas em estudos preclínicos, em animais. A primeira etapa está concluindo essa semana. Assim que a gente analisa os resultados, vamos publicar e vamos para a próxima etapa, que vai ser da proteção em animais. E depois a gente pretende continuar com o desenvolvimento independente da outra vacina de Oxford. Caso essa vacina que está sendo produzida em Biomanguinhos realmente consiga progredir, vocês pretendem testar aqui no Brasil também, em testes humanos? Claro, na verdade a gente só pretende testar aqui no Brasil. Como isso seria uma iniciativa nacional, uma vacina nacional, a gente pretende ter um estudo clínico aqui o mais rápido possível. Nessa semana eu conversei com o vice-diretor de Desenvolvimento Tecnológico de Biomanguinhos, Sotiris Missailides, sobre vacinas que estão sendo desenvolvidas contra o novo coronavírus. E caso você tenha alguma outra dúvida relacionada à vacina ou qualquer outro tema, manda pra gente. Não vamos responder por aqui, mas a Lupa segue publicando checagem, segue ativa também nas nossas redes sociais, então pode mandar que a gente responde por lá. Muito bom, muito bem. Muito obrigada, Nath. Obrigada também ao vice-diretor de Desenvolvimento Tecnológico da Biomanguinhos, o Sotiris Missailides, pelas informações e pelos esclarecimentos dessa semana. E eu lembro aí que a gente trouxe em todos os episódios dessa temporada do Verifica um papo sempre com alguém, né, um especialista de diferentes áreas da saúde. A gente falou desde com microbiologistas, a gente falou com médicos, a gente falou com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Então, tá tudo Drauzio lá. Varela. Com o Drauzio Varela, exatamente. Então, a gente colocou em cada episódio um especialista aí tirando as dúvidas de quem nos acompanhou, de quem enviou lá para o lupa@lupa.news e também pelo nosso Instagram. Então, você pode, né, conferir tudo isso nos episódios anteriores aí no seu player de podcasts favorito, tá? Maravilha, outra tradição do nosso podcast que também não pode faltar nesse último episódio da temporada, Buá, você sabe muito bem, são as dicas de séries, livros, filmes e sites para você viver melhor nesses dias de quarentena e se imunizar contra a desinformação. É isso aí, Gil. O que temos para este último episódio? Quais são as dicas de hoje? Eu tô trazendo aqui uma dica que é uma trilogia de filmes na Netflix, que por sua vez é baseada numa trilogia de livros de uma escritora
espanhola chamada Dolores Redondo. E essa trilogia é conhecida como trilogia de Baztán. Os 3 filmes, o último filme da trilogia estreou agora esse ano. Mas o primeiro filme se chama O Guardião Invisível, de 2017. O segundo é O Legado dos Ossos, de 2019. E o último é Oferenda à Tempestade, desse ano agora. Tá? Todos eles dirigidos por Fernando González Molina. E a história da saga é uma coisa meio assim, meio crime, meio culto, meio assombração. Tá? Meio místico, né? Meio místico, ele traz uma mitologia basca, todos eles têm personagens mitológicos bascos e tal, ali da Espanha, porque toda a trama acontece numa cidade chamada Elizondo, né, que é a capital do Vale do Baztán, que é a trilogia, né, que também é um rio, e uma municipalidade, né? Uma espécie de municipalidade é uma cidade onde cabem outras cidades, vilas, pequenas vilas juntas. Isso. E esse lugar fica na província de Navarra, na Espanha, né? Na fronteira com a França. Então a história dessa trilogia gira em torno de uma inspetora de polícia chamada Amaya Salazar, que precisa investigar esses crimes sombrios que afetam aí esse Vale do Baztán. Né? E no caso do Guardião Invisível, são meninas que participam de um ritual de purificação e são sempre encontradas em rios afluentes do rio Baztán. No Legado dos Ossos, são igrejas que são profanadas e nelas são deixadas membros de mulheres que são amputadas. E no Oferenda à Tempestade, aí, são bebês que começam a ser assassinados por um culto macabro. Então essa é a história, é a trama que mistura aí essa coisa de crime e a inspetora, ela não só está envolvida na história, porque a cidade é onde ela nasceu e cresceu, né? E como a família dela está envolvida também na história. Então é, assim, muito legal, muito bem contado. Você vai ficar, assim, preso nessa trama do primeiro ao último filme, e é muito bacana, muito bem produzido esse filme espanhol. Viu? Sim, e você, Guria, conta pra mim. Tu viu, né? Eu vi, muito sombrio. Eu detesto as pessoas que dizem assim, a direção de arte é maravilhoso. Mas realmente esses filmes, eles têm uma característica assim de as cores de cada um deles, né, diferencia um pouco. A luz é usado muito para marcar os lugares e ela contrasta um pouco com o humor também da Amaya. Tu consegue entender a partir da luz como é que ela tá, né? O que ela tá sentindo naquele momento. E é muito legal essa coisa da mitologia basca também, que é uma coisa que ficou meio perdida, né? Depois da entrada do cristianismo, assim, na Espanha. Então, remonta aí a uma coisa muito tradicional e, enfim, vale muito a pena. Eu gostei bastante. Assisti, os filmes são meio malucos, assim, tem que entrar um pouco na loucura, né? A cidade é linda, muito legal. Bem medieval, a cidade existe de fato, o rio existe de fato, tudo existe. E é muito bacana, vale bastante a pena. Então, a trilogia Baztán, né? O Guardião Invisível, Legado nos Ossos e Oferenda à Tempestade, que são os 3 filmes todos já na Netflix. E outra coisa, os livros também têm aqui tradução já em português, tá? Ah, legal. Para quem quiser ler. Bom, minha dica é mais real, né? Vocês sabem, já falei várias vezes que eu sou apaixonada por documentários e eu assisti uma série documental, assim, meio sem nenhuma expectativa. Foi traduzida no Brasil como A Era dos Dados, mas em inglês o título é Connected, também é na Netflix. Ela é apresentada pelo Latif Nasser, que apresentava um podcast e aí, então, produziu essa série. E, assim, ela fala um pouco sobre como todas as coisas na Terra estão conectadas. Então, cada episódio, ele escolhe um elemento, escolhe algum assunto e discorre sobre aquilo e sobre as conexões que existem, né, que aquele elemento faz entre as coisas. E aí, assim, um dos episódios que eu achei espetaculares, assim, são 6 episódios, mas o terceiro, que é o episódio sobre poeira, é espetacular, porque ele conta como que a poeira que sai lá da África chega aqui na floresta amazônica e alimenta a Amazônia e permite
que as árvores cresçam e durante todo o trajeto ela atravessa o oceano e também alimenta a floresta de plânctons, que é aí o pulmão do mundo, na verdade, e não a floresta amazônica. E é emocionante, assim, é muito bonito, é muito bem feito. O cara viaja para o mundo inteiro atrás dessas conexões. E aí tem uns episódios que são mais malucos, né? Tipo o episódio sobre a lei de Benford, que é uma lei bem interessante aí, que já foi até citada para tentar comprovar fraudes eleitorais, né, aqui no Brasil, e vale muito a pena, tá? Vale muito a pena ver. Então, Adorei. Eu acho que o título foi mal traduzido. A impressão que dá é que o tradutor assistiu apenas o primeiro episódio, que é basicamente sobre dados, e traduziu como era dos dados, porque na verdade é uma série muito mais sobre as conexões que existem entre todas as coisas no mundo a partir de um elemento, sabe? Então, é muito legal, vale muito a pena. Eu gostei bastante e acho que quem tá nos ouvindo vai gostar também. Verei. E é isso, né? Tá na hora da gente se despedir, né, Gil, pela última vez. Passou voada essa temporada, né, guria? Passou mesmo, passou correndo. A gente trabalhou muito aí para levar esses 20 episódios, esclarecer, né, informações nesses 20 episódios, trazer sempre entrevistas interessantes. Contamos aí com o apoio, né, do Colmeia Podcast, nos nossos queridíssimos Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta, que são sempre um apoio para a gente durante a produção do Verifica. E a gente encerra essa temporada, mas a jornada contra a desinformação não termina, até porque a pandemia ainda não acabou, né? E esse segue sendo aí o nosso trabalho, a vocação da Lupa, né? Que hoje já é aí um hub de projetos de combate à desinformação, né, Gil? A gente já passou da fase de ser apenas uma agência de notícias especializada em fact-checking, né? É isso mesmo. E a gente continua aí fazendo um montão de coisas, né, para combater a desinformação aqui no Brasil. Então eu lembro você que para continuar acompanhando as informações da Lupa, é só seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, acompanhar lá TikTok, no TikTok, exatamente. Eu sempre esqueço, porque já passei da idade, né? Mas né, os jovens, né, podem seguir a Lupa lá no TikTok também e acompanhar o site da Lupa, né, o www.lupa.news, tudo que a gente produz está lá, né? Todas as coisas especiais, o Lupa na Ciência, o Corona Verificado, as análises que são produzidas em cima da plataforma, né? Que reúne aí checagens que foram feitas em toda a América Latina. Então tá tudo lá e você pode continuar contribuindo com o nosso trabalho, mandando as suas sugestões para o lupa@lupa.news. Então, terminamos essa temporada. Gilberto, terminamos, gente. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês durante esses meses aqui conversando com vocês, a hora que vocês quiseram, né? Obviamente. Eu ia falar nessas noites, nesses dias, nessas tardes, mas enfim. Cuidem-se, né? Assim, o pior ainda não passou. A gente, o podcast termina, mas como a Natália falou, a briga contra a desinformação não termina. Então, assim, você continua acompanhando a Lupa aí nos nossos canais todos e a gente vai continuar orientando vocês a melhor atravessar essa pandemia, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau. É isso aí. Se você gostou desse episódio e de toda a temporada, avalia no seu player de podcast favorito, tá? A produção e a reportagem do Verifica são da equipe da Agência Lupa e o roteiro e a edição ficam por conta dos meninos, nossos amigos queridíssimos do Colmeia Podcast. Na próxima semana a gente não vai voltar, mas você pode ouvir todos os episódios aí onde você quiser, no site da Lupa, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Fique à vontade e qualquer coisa, manda um e-mail pra gente. Infelizmente estão todos atualíssimos. Exatamente. Manda um e-mail pra gente no lupa@lupa.news, tá? Um grande beijo, fiquem bem, fiquem em casa e em breve a gente se vê e se ouve novamente. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.